Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Jesus. Estamos só aguardando mais alguns irmãos entrarem para nós estarmos dando início, tá bom? A nossa live dessa oportunidade. Nós vamos iniciar com uma oração e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje uma live muito especial, uma live de renovo, uma live onde nós vamos, em nome de Jesus Cristo, poder aprender um pouco mais do Teu Santo Espírito, né? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, uma bênção. O som, eu quero que você dá só um sinal aí para ver se o som está direitinho, se você está me ouvindo bem, para nós já iniciarmos. Eu não vou aguardar a entrada de todo mundo, porque essa live vai ficar gravada, entendeu? Então, não há necessidade, depois que não estiver assistindo ao vivo, vai estar assistindo posteriormente. O som está tranquilo, está todo mundo ouvindo direitinho. Nós vamos iniciar com uma... Dá só um joinha aí para a gente saber que está tudo bem com a internet aqui, tá bom? E nós vamos iniciar com uma oração e entregar essa live aqui na mão do Senhor, para que o Senhor venha manifestar da Tua presença, manifestar da Tua glória. Obrigado aí pelos irmãos aí que está dando esse sinal aí de que está tudo bem. Amantíssimo Deus, nós queremos iniciar, meu Pai, esta live, clamando ao Senhor Deus pela Tua presença, que a Tua presença, Deus, esteja conosco, que a Tua presença, amado Espírito Santo, esteja no coração de todos aqueles que estarão participando ao vivo conosco, aqueles que estarão assistindo posteriormente, mas que possam, Deus, receber, Pai, ser impactados por esta breve palavra e os sinais, Seu Deus, possam se manifestar de uma forma gloriosa, operando cura, operando renovo, restauração, nos dando, Deus, sabedoria, entendimento, discernimento para compreendermos a Tua vontade. Nós nos submetemos, ó Deus, ao Teu querer, ao Teu senhorio. Fica conosco, fala conosco, e que tudo seja para a glória e exaltação do Teu santo nome. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Só para comunicar para os irmãos, todas as segundas-feiras nós vamos estar aqui com essa live, tá bom? Então você ajuda, divulga e fica esse encontro marcado aqui com todos os amados irmãos, todas as segundas-feiras a partir de 21 horas, permitindo o Senhor. Nós vamos estar aqui, salvo algum imprevisto, mas nós vamos estar aqui trazendo uma porção da palavra de Deus, meditando, trazendo uma meditação, uma reflexão sobre a palavra do Senhor. E eu quero iniciar essa live para os amados, fazendo menção que as redes sociais, Instagram, Facebook, eles foram extremamente importantes nesse período, né, em que nós fomos aí surpreendidos por esta pandemia, onde as igrejas tiveram que fechar as suas portas. Então a internet, né, as redes sociais foram extremamente importantes nesse período, onde muitos, né, foram alcançados pela palavra de Deus através das redes sociais. Muitas igrejas se sustentaram, muitos irmãos, né, puderam ser alimentados, serem apacentados através das redes sociais. E ao voltar, né, agora os cultos normais, nós não podemos de forma alguma dispensar esta ferramenta, que é as redes sociais. De forma alguma nós podemos abrir mão desse instrumento tão importante, tão relevante, que não fica concentrado somente a ministração, a palavra de Deus para a igreja, né? Mas quantos têm através das redes sociais
esta oportunidade de estar ouvindo acerca da palavra de Deus, aprendendo acerca da palavra do Senhor. Estou falando daqueles que ainda, né, não estão frequentando as igrejas, ainda não se converteram, mas tem a possibilidade, através desse instrumento, né, de receber a palavra, de desmistificar muita coisa acerca da igreja evangélica, acerca de pastores, acerca da palavra, acerca do que é pregado. Então muitos, milhares, né, muitas pessoas tiveram um primeiro contato com a igreja evangélica através das redes sociais. Então esse trabalho ele jamais pode ser interrompido. Tudo que nos vem à mão fazer, devemos fazer com afinco, com zelo e com o objetivo de trazer uma palavra de entendimento para a igreja e, obviamente, essa palavra com esse cunho evangelístico de poder anunciar a mensagem das boas novas. Nós não podemos negar para que todos que estão nos acompanhando percebam que eu vou estar fazendo menção da palavra de Deus, independente da versão que você está usando, independentemente da igreja que você frequenta, você vai perceber que nós estaremos fazendo menção da palavra de Deus. E quando eu digo acerca da grande comissão da igreja, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 10, está escrito assim, para nós recordarmos, né, trazer à baila a nossa responsabilidade quanto o povo de Deus. Porque essa responsabilidade, ela não foi conferida a somente pastores, a somente evangelistas, mas sim a todos aqueles que fazem parte do corpo do Senhor, do corpo de Cristo. Essa responsabilidade de estar pregando a palavra de Deus, ela foi conferida, comissionada a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Romanos capítulo 10, o verso de número 13, disse assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não é tão simples assim. Ouça o versículo de número 14. Como, pois, invocarão? Aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso de número 15. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés daqueles que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Vai entendendo o peso, a responsabilidade do nosso chamado. E eu convido você a ficar até o finalzinho dessa live, para você entender um pouco mais sobre o que o Senhor ele tem nos dito. 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16, está escrito assim, Paulo ainda agora escrevendo aos Coríntios, Paulo tendo esse discernimento, essa consciência, né, cristã, do seu papel, do seu chamado, do seu ministério. Veja o que ele disse à igreja de Corinto: assim, porque se anuncia o evangelho, no versículo de número 16, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Agora imaginemos Paulo, né? Paulo, sabendo da sua responsabilidade, do peso que lhe havia sido conferido pelo próprio Cristo, ele vai bater no peito e vai dizer assim: ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo sabia muito bem do seu papel, Paulo sabia muito bem da sua responsabilidade. Este anunciar o evangelho, né, ele é feito de forma simples, ele é feito de várias maneiras, né? E eu quero chamar a sua atenção no que disse também o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo de número 4 da sua segunda carta. Eu faço questão de fazer menção da palavra de Deus. Nos diz assim, olha, veja a orientação de Paulo para Timóteo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade e doutrina. No capítulo agora 3, do verso de número 16, ele vai dizer assim: pregar o quê?
toda escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, divinamente inspirada, é proveitosa. Para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero iniciar esta live fazendo menção de algo que me despertou para voltar com essas lives. Eu trabalho no comércio e na semana passada um entregador, um rapaz, ele veio fazer uma entrega e quando ele estava adentrando, ele encontrou um amigo dele, né, que fazia algum tempo que eles não se viam, e eles estavam conversando e o amigo perguntou para ele se ele havia saído, né, da empresa a qual ele estava trabalhando. Então ele disse que havia saído e ele terminou dizendo assim: eu acho que eu não estava agradando mais, por isso que eles me dispensaram, por isso que eles me mandaram embora. Quando ele disse isso, ele se voltou para mim e disse assim: não é mesmo, meu amigo? Nem mesmo Cristo agradou todo mundo, como é que eu vou agradar? Mas quando ele disse para mim, voltado para mim, esse comentário que nem Cristo agradou todo mundo, sabemos que isso é um adágio popular, mas é um adágio que não tem fundamento. Eu voltei para ele, a palavra veio fortemente no meu coração e, obviamente, eu lhe fiz uma pergunta, obviamente com todo carinho, né, com toda vigilância, mas eu lhe fiz essa pergunta, quando ele disse assim: nem Cristo, né, meu amigo, agradou todo mundo. Então eu voltei para ele e perguntei: mas quem disse a você que Jesus Cristo veio para agradar? Quando ele fez essa pergunta, ele ficou um tanto assim, meio que paralisado, né? Porque estamos acostumados a usar esse adágio, né? Que nem Deus agradou todo mundo, como é que eu vou agradar? Nesse instante eu lhe fiz a pergunta: mas quem disse a você que Cristo veio agradar a todo mundo? Então lhe ensinei com toda exortação e carinho, muito pelo contrário, porque se Cristo tivesse vindo para agradar o mundo, ele não teria sido crucificado. Ele, para agradar o mundo, Cristo deveria se tornar amigo do mundo. Mas em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, para nosso entendimento, ele mesmo vai dizer assim no versículo de número 49: eu vi lançar fogo na terra, e quem mais quero se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e me angustio até que venha cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Olha a pergunta que Jesus faz. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes trazer dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra o filho, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora contra a sogra. Muito pelo contrário, Jesus não veio para agradar o mundo. Jesus veio, através da sua obra, ele veio para confrontar o mundo com a sua mensagem. É importante nós entendermos que Jesus não morreu para resolver problemas. Jesus morreu na cruz do madeiro para resolver pessoas. Que conforme Efésios capítulo de número 2, essas tais pessoas a qual Cristo morreu, já estavam mortas em seus pecados e em suas ofensas. O grande problema, né, a ser resolvido é de fato o próprio ser humano que jazia no pecado, no mundo, né, da impureza, no mundo das ofensas, distante de Deus, afastado da presença do Senhor por causa dos seus pecados. Então Cristo morreu na cruz do madeiro, não foi para resolver problemas, mas foi para resolver pessoas.
Ele veio para perdoar pecados. Ele veio para reconciliar com o Pai, aquele que se havia perdido, para perdoar as nossas ofensas, para nos purificar de toda imundícia, para nos tirar do caminho da perdição. Jesus não veio para agradar o mundo. E é por esta razão, que o mundo não o aceitou. Ele veio como a luz do mundo, mas o mundo não o reconheceu. Se ele veio para o mundo como luz, é porque o mundo estava em trevas. Esta é a mensagem genuína do Evangelho. Então, quando aquele moço ouviu acerca desta revelação, de que Cristo não veio para agradar o mundo, Jesus Cristo não veio se entregar por nós, ele se destituiu da tua glória, pagou com alto preço, o preço de sangue derramado, para a remissão dos pecados, e agora todos aqueles que nele crê, nessa obra, terão o perdão dos seus pecados, serão novas criaturas, nascerão do Espírito, nascerão da água do arrependimento, terão seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, para estar para todo sempre com o Senhor na eternidade. Esta é a mensagem do Evangelho de Cristo. Não é a mensagem para fazer carícias no pecador, não é para concordar com as minhas atitudes. É por isso que a própria palavra do Senhor diz que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigos de Deus. Hoje, infelizmente, é a mensagem que está anunciada e que infelizmente arrebanha multidões para esse caminho de perdição. É essa mensagem, que infelizmente coaduna com as coisas da perdição, um evangelho que não confronta uma vida de adultério, uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, uma vida dominada pelos vícios, uma vida dominada pelo mundanismo, pelo falso evangelho. Esse é o evangelho que Jesus veio, essa é a mensagem que Jesus veio trazer de confronto. Jesus veio trazer um novo nascimento. Jesus veio trazer a palavra que salva, a palavra que traz vida, a palavra verdadeira, a palavra da conversão. E Paulo vai dizer, se você ouvir qualquer outro tipo de palavra, qualquer outro tipo de mensagem ensinada sobre púlpito de igreja, pela boca de algum sacerdote, que seja anátema, que seja maldição, que nem mesmo um anjo que venha com uma roupagem diferenciada de uma doutrina fantasiosa, de uma doutrina que agrada a carne, de uma doutrina que compartilha com sua atitude caída, com seu caráter deformado. A palavra de Deus diz, rejeite esse tipo de evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo, o evangelho que ensina que existe outros mediadores, que existe outros caminhos que levam ao Senhor. É mentira, é doutrina de demônios, é doutrina satânica, é doutrina que te conduz ao inferno. Só existe um caminho, só existe uma verdade, que é Cristo, o teu sangue derramado na cruz do madeiro por nossos pecados. Essa é a mensagem que foi comissionada à igreja. Não é um evangelho de facilidades, é um evangelho de confrontação, é um evangelho de renúncia, é um evangelho do arrependimento, é um evangelho do novo nascimento. É essa mensagem que tem que ser anunciada, que tem que ser pregada com grande sabedoria, pregada com amor, pregada com diligência, mas pregada com autenticidade, com legitimidade, ao ponto daqueles que ouvirem essa verdade, louvado seja o nome do Senhor, eles possam ser impactados, serem despertados pela ação do Espírito Santo, porque o nosso papel é somente anunciar, somente explanar e explicar aquilo que já está escrito. Nós não temos que criar uma nova roupagem, um novo evangelho, é simplesmente anunciar aquilo que já nos fora deixado.
e deixar o Espírito Santo fluir através do dom que ele comissionou à tua igreja, porque sem ele não há conversão, sem a ação direta do Espírito Santo, almas não se convertem, almas não vão buscar a presença do Senhor. Mas quando o Espírito Santo tem liberdade na vida, né, do seu servo, na sua igreja, a conversão é imediata. Não precisa, a igreja não precisa de malabarismo, de invencionices. Pedro, quando estava ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, capítulo de número 3, quando ele vai explicar acerca daquilo que estava acontecendo em Jerusalém, o derramamento da virtude, a ação do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que multidões, 3.000 pessoas, né, tiveram seus corações quebrantados, o temor desceu sobre aquela geração, e eles disseram em uma única voz, perguntando: o que é que nós vamos fazer depois de ouvir esta palavra? Quando eu, você, no altar de uma igreja, num evangelismo pessoal, num evangelismo em massa, terminarmos de pregar a palavra do Senhor, tem que ficar latente no coração daquele que ouviu, o que fazer com isso que ouviu, qual a atitude que deve se tomar a partir daquilo que se ouviu, e como deve ser pregar essa palavra. Quando esse moço entrou no comércio, e eu estava dizendo no início, e que ele faz essa consideração, que nem mesmo Jesus agradou a tudo, exatamente isso. Entendemos que quando você anunciar essa palavra, você não vai agradar. Se eu e você estivermos agradando o mundo, alguma coisa está errada com a nossa ministração, com o conteúdo da nossa mensagem e por aquele que está de fato nos usando. Alguma coisa está desalinhada com a mensagem do Evangelho. Alguma coisa. A igreja não veio para ser camarada do mundo. A igreja não veio para andar de mãos dadas com o mundo, conformar com as coisas do mundo. Ela veio de fato cheia do Espírito de Deus, cheia de unção, cheia de virtude do alto. Confrontar, trazer essa palavra de arrependimento para a igreja. E através do nosso testemunho, de uma fonte que foi verdadeiramente transformada, que viveu esse encontro, essa experiência com Deus, se tornar referência de Deus. Nós precisamos voltar a ser referência. A ser referência das coisas celestiais, das coisas espirituais. O mundo precisa contemplar a espiritualidade da nossa vida. Quando o Senhor se manifestou a João lá na ilha de Patmos, João viu, né, ele andando no meio dos 7 castiçais, o castiçais que representa a igreja. Onde foi que João viu Jesus andar? No meio dos 7 castiçais. Qual é a mensagem? O mundo só pode ver Cristo através da igreja. Oh, louvado seja o nome do Senhor! O mundo não vai ver Cristo numa religião falsa, numa religião criada, né, por filosofias, com fontes humanistas. Cristo se manifesta no meio dos castiçais, no meio da igreja. Como João viu Cristo no meio dos castiçais, assim também o mundo só vai se render, né, a este Cristo glorioso, maravilhoso, quando ele vê Cristo na minha face, quando ele vê Cristo na tua face. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Cristo, ele não estava se escondendo no meio dos 7 castiçais, ele estava se movendo no meio dos 7 castiçais. Que ele possa se mover ainda mais através da minha vida e através da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristo move no meio da sua igreja. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Nós somos esta igreja viva, essa igreja militante, prontos a ser confrontados, prontos a ser apontados por aqueles que rejeitam essa palavra. Paulo vai dizer assim que ele estava sendo considerado como lixo do mundo. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Nós queremos muitas vezes, né, reconhecimento. A nossa geração está muito pautada às honrarias que o mundo proporciona, a coroas corruptíveis, a fama. Mas Paulo, dentro da concepção de Paulo, o que Paulo estava dizendo, o mundo quando olhava para Paulo,
vivendo a sua verdadeira conversão, tinha Paulo como lixo desse mundo. Quando olhava para Paulo, você é um lixo, você é louco. É verdade, nós podemos ser lixo para o mundo, mas para Cristo ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Oh, louvado seja Deus. Dentro do mundo caído nós somos lixo, mas dentro do reino nós somos o bom aroma de Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é esse convite a nós vivermos essa realidade, a esse despertamento. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E como pregar esta palavra? Como pregar essa palavra? O próprio apóstolo Paulo, faço questão de mencionar a palavra de Deus no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios, no versículo de número 4. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O Senhor está, louvado seja Deus, levantando esta geração para esse tempo, para este momento que nós estamos vivendo, de uma geração que prega a genuína palavra de Deus, mas não somente prega, assim como Cristo, vou citar outra referência, pregava com sinais, pregava com prodígios, com maravilhas, a ponto de ficar incontestável aquilo que Deus estava dizendo. João capítulo de número 4, o porquê da importância desse entendimento. João capítulo de número 4, versículo de número 48, diz assim, na boca do próprio Cristo Salvador: então Jesus lhes disse, louvado seja Deus, se não virdes sinais e milagres, eles não crereis. Ninguém pregava como Jesus, ninguém tinha a autoridade que Jesus tinha, ninguém anunciava com tamanha legitimidade que Jesus anunciava, mas ainda assim, porque ele mesmo é a própria palavra, ele mesmo é a própria revelação, ele pregava acerca de si mesmo, mas ainda a despeito de tanta virtude, tanta glória de Cristo se revelar, ele disse assim: olha, ainda, apesar disso tudo, se não vires milagres, se não vires sinais, esta geração de coração petrificado, de mente cauterizada, esse povo amordaçado, esse povo com seus olhos vedados pelo príncipe desse mundo, pelo Deus desse século, se referindo a Satanás, eles não vão crer nessa palavra genuína. Então, quando eu pregar, quando você pregar, a Bíblia diz que haverá sinais, que haverá maravilha, manifestação do poder de Deus e da glória do Senhor, testificando essa palavra. Marcos, no capítulo de número 16, o evangelista Marcos vai dizer assim, confirmando acerca dessa palavra, quando Jesus é assunto ao céu, ele sobe ao céu, ele vai dizer no verso de número 16, e eles, os discípulos, dizendo assim, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que o seguiram. Eles pregavam, anunciavam, iam de porta em porta, iam em sinagogas, iam diante dos perdidos, iam diante dos religiosos, mas eles não iam vazios, eles não iam sozinhos. O Espírito Santo de Deus que está aqui e que está nessa live e que eu sinto a presença dele, eles iam junto com seus arautos, com suas trombetas, e quando eles levantavam as mãos, quando eles pronunciavam palavras genuínas de salvação, o Espírito Santo de Deus abria as comportas do céu, tinha milagre, tinha cura, tinha transformação, Satanás caía por terra, vidas eram libertas, pessoas se colocavam de pé, Deus levantava missionárias, Deus levantava pregadores, discípulos, o Senhor Jesus batizava com o Espírito Santo, havia línguas estranhas, havia transformação, a igreja se expandia, não tinha barreira, não tinha limitação, não tinha fronteira, não tinha impedimento. Quando prendia-os, quando manietava este servo do Senhor, Deus enviava anjo, Deus fazia terremoto acontecer, mas nada prendia. E ainda quando estavam presos, Deus dava uma pena, um pergaminho, eles escreviam-os e diziam: assim diz o Senhor, e quem lia aqueles escritos eram tocados, eram impactados, eram alimentados, eram transformados, o reino crescia, a obra se expandia e não havia
impedimento algum para que a palavra de Deus fosse anunciada. É esse tempo que o Senhor me direcionou a estar anunciando nessas lives. O Senhor disse: eu quero e vou fazer coisas tremendas, prodígios e maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há uma geração que já não crê mais em milagre. Há uma geração que é chamada de cessacionista, que diz que esses prodígios, essas maravilhas, esses milagres eram exclusividade da igreja primitiva. Não, o Senhor não mudou, a tua glória não foi diminuída. Deus é o Todo-Poderoso. A igreja está viva, a igreja está de pé, ela é santa, ela está cheia do ornamento que é os dons espirituais que o Senhor nos concede. É por isso que nessa live Deus tem levantado pregador, instrumentistas, profetas para esta geração, levitas do Senhor, homens cheios do Espírito de Deus, mulheres, louvado seja Deus, ataviadas com vestes de santidade, jovens, louvado seja Deus, cheio de intrepidez, cheio de ousadia. Louvado seja Deus, e nós vamos orar ao final dessa live, e eu creio que a glória de Deus vai se manifestar, e teremos cura, e na próxima live eu sei que vidas vão testificar. Eu vou te chamar aqui ao vivo, e Deus vai mostrar o que Ele fez, o que Ele está fazendo, através da sua gloriosa obra, através do seu tremendo Espírito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amada igreja do Deus vivo, eu preciso caminhar, porque eu não quero fazer essas lives muito extensa, mas quero compartilhar esta unção, essa glória com a igreja do Deus vivo. Nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes, nós estamos vivendo aquilo que foi iniciado em Atos dos Apóstolos, lá em Jerusalém, o soprar de Deus, línguas repartidas sobre cada um que estava ali na vigilância, sedentos de Deus. Ali o Espírito de Deus foi derramado no tempo de Pentecoste. Louvado seja Deus, que significa a festa da colheita, e desde então as almas, louvado seja Deus, têm se rendido ao Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alguém chegou alguns dias perto de mim, eu não vigiei quando ele disse assim, porque eu sei que ele está há muitos anos, aí tentando se entregar para o Senhor, mas vive procrastinando a sua entrega. Então, para se justificar, ele disse assim para mim, tinha um ímpio do meu lado, ele disse assim: pastor Gerry, hoje ninguém quer saber de igreja mais não, hoje ninguém quer saber de compromisso com a igreja não. E eu, sem vigilância, distraído, disse: é verdade, o povo tá triste, o povo tá distante. Quando eu me dei conta, falei: meu Deus, estou sendo instrumento de Satanás. Eu virei para aquele homem e disse: não, deixa eu consertar o que você está falando. E o que você está falando é de você mesmo, porque não? Os nossos congressos estão cheios, nossas vigílias estão cheias, as nossas escolas dominicais também estão cheias. Tem uma geração sedenta de Deus, tem uma geração que está pagando preço, que está subindo um monte, que está levantando na madrugada, que está mergulhando no aprendizado da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Há sim um tempo de colheita, há sim um tempo de Pentecoste. Jesus continua a batizar com o Espírito Santo, o Espírito Santo continua, louvado seja Deus, a derramar dos divinos dons espirituais sobre a tua amada igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos vivendo esse Pentecostes. O Pentecoste não encerrou, nós estamos vivendo um tempo de colheita. Jesus mesmo disse: olha para a seara está madura, é tempo, louvado seja Deus, de Deus levantar ceifeiros, trabalhadores da última hora. Louvado seja Deus, mas não uma igreja apagada, apática, rala, não, mas uma igreja avivada. Eu sei que, louvado seja Deus, Deus está levantando uma igreja que, a despeito de tudo que está passando de forma pessoal, na vida financeira, na vida particular, na vida sentimental, ainda tem Deus como prioridade, ainda tem o Evangelho como prioridade, e ainda vai rompendo em fé, vai passando todas essas dificuldades, vai anunciando o Evangelho do Senhor, vai pregando que Deus cura ainda que esteja enfermo, vai pregando que Deus restaura ainda que a tua casa esteja de cabeça para baixo, vai pregando o poder de Deus ainda que esteja num tempo que está lutando com o anjo, vai pregando a palavra do Senhor, vai pregando e Deus vai confirmando, vai marchando e Deus vai, louvado seja Deus, confirmando a tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Leonardo Ravenhill, ele disse assim, olha, no seu livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele vai dizer assim, que o mundo não está querendo mais definições do Evangelho,
mas sim demonstração do poder que há nele. Eu vou repetir. O mundo não está querendo mais definições do Evangelho. Às vezes nos mergulhamos a tentar achar uma visão diferenciada, né? E por isso tem muita gente inventando a roda novamente, e tem gente tentando buscar, pregando, está até pregando, né, antes de Gênesis, depois do Apocalipse, fazendo um malabarismo, tentando se sobressair. Mas é nossa geração, diante da iminente volta do Senhor, e diante do cenário que nós estamos presenciando, da urgência de salvação, nós estamos vivendo um cenário trágico com essa guerra na Europa. Já a fatalidade por si só já é algo terrível. Mas além da fatalidade, são vidas, muitas delas que estão descendo à sepultura sem ter conhecido a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, e nós estamos orando para um grande avivamento, para que Deus venha fazer. Deus está fazendo, Deus está levantando, Deus está, louvado seja Deus, nos despertando para viver esse tempo. Milhares e milhares de pessoas descem, louvado seja Deus, a sepultura, sem ouvirem a pregação do Evangelho. Nós temos que nos sensibilizar quanto igreja para este cenário terrível, para este quadro terrível. Este mundo não precisa de malabarismos teológicos para aceitar a Cristo como Salvador. Basta ver um crente, louvado seja Deus, com toda a simplicidade daquilo que ainda conhece. Eu sei que o conhecimento é vasto, é sempre muito importante, mas basta falar do amor de Cristo, basta falar de quem é Jesus, que qualquer um de nós é capaz de fazê-lo. Louvado seja Deus, mas cheio da unção, cheio da glória, porque é a unção que faz a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Essas vidas levantam as suas mãos e se entregam para o Senhor. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oh, glória. E quanto mais a igreja se colocar à disposição do Senhor, quanto mais eu me colocar à disposição do Senhor, quanto mais você se colocar, sair dessa zona de conforto, sair dessa caixinha, sair dessa bolha que a gente acha que é cristianismo que nós estamos vivendo, mas tão ralo, tão superficial, tão sem relevância. Oh glória, mas que possamos viver esse poder de Deus que está sendo derramado, essa glória, esse poder que nos foi conferido pelo Evangelho, já nos foi conferido. Nós não precisamos orar por aquilo que já nos foi concedido, precisamos sim nos posicionar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais repartimos o pão, mais o pão se multiplica. É uma das lições que nós aprendemos. Na multiplicação dos pães. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Quando o Senhor diz em Malaquias 3:10, quando o Senhor diz primeiramente em Joel capítulo 2, e aqui eu termino essa live, no capítulo 2, verso de número 29, ele diz assim que ele estaria derramando, pega essa palavra em nome de Jesus, ele estaria derramando do teu espírito sobre toda a carne. O sentido da palavra derramar ali, pega essa visão, não é abrir uma torneira, não é com conta-gotas. O sentido de derramar ali naquele texto, louvado seja Deus, é de estourar o encanamento. O sentido de derramar ali é de esvaziar aquilo que está cheio. Oh, louvado seja Deus. De derramar aquilo que está contido. Então aquilo que está contido, Deus está dizendo assim, eu vou tirar toda a barreira e vou derramar. Deus está dizendo assim com essa promessa, tudo que está retido no céu, eu vou derramar sobre a sua carne, sobre a sua alma. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Malaquias 3:10, ele vai dizer assim, eis que eu abrirei as janelas do céu.
O que o Senhor está dizendo ali quando você vai fazer uma exegese dessa palavra? Eu vos abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos de que dela vos advenha maior abastança. Não se restringe a só questão de dízimos e ofertas, não. Quando Deus diz abrir a janela dos céus, Deus está falando de oportunidades. Oh, glória, para aquele que anda alinhado com Ele, Deus está falando de oportunidades, e isso vai ser ratificado lá na igreja de Filadélfia, quando Ele diz: eu ponho uma porta aberta diante de vós, e ninguém pode fechá-la. Quando o Senhor está falando de janelas abertas do céu sendo derramado, o Senhor está falando de possibilidades. Glória, Deus está derramando possibilidades sobre a nossa geração. Lucas 1,37, ele diz que tudo é possível àquele que crê. Deus está falando de novidades. Abrirei a janela do céu, derramarei, que é no céu, seja novidade. Você não sabe o que é, derramarei de novidades. É isso que ele vai dizer na boca do profeta Isaías. Que subirão, se renovarão e subirão como asas de águia. Ou seja, você vai contemplar algo que você ainda não contemplou, você vai visualizar, você vai vivenciar uma experiência nova. Eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo novo, um tempo do sobrenatural de Deus, um tempo de, louvado seja Deus, de oportunidades, e Deus te dando a sensibilidade para você entender essa porta aberta, para um tempo de oportunidades, para você entender que no uso da fé em Cristo, né, não há nada que possa estar diante de ti, impedindo você fazer a vontade do Senhor. Eu preciso terminar essa live, mas eu espero que com essas poucas palavras, o Espírito de Deus possa ter tocado na sua vida, que você faça parte desse contexto, que você venha para o meio desse remanescente, dessa igreja militante, dessa igreja avivada, dessa igreja fervorosa, dessa igreja que tem sede das coisas de Deus e de fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos mostra como necessidade para esse tempo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, que o Espírito Santo de Deus agora seja derramado sobre a tua vida. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo agora, onde você estiver agora. Você que tem orado a Deus pedindo os dons para aquilo, louvado seja Deus, que é necessário, que você entende, que você receba agora, em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar com esta oração e ministrar sobre a sua vida, você que está enfermo, com algum impedimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, receba cura sobre o seu corpo agora. Receba saúde sobre o seu corpo agora. Que essa enfermidade, onde ela estiver alojada agora, que ela caia por terra em nome de Jesus. Que a sua alma seja livre desta depressão. Que o teu coração seja livre dessa angústia, dessa preocupação. Que você seja curada dessa decepção. Que essas correntes que te aprisionam seja agora despedaçada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que todos os demônios que oprimem a sua vida, que se levanta sobre a sua casa, acorrentando os teus, que esses demônios sejam agora queimados. Que o sangue de Cristo seja derramado sobre cada um dos seus entes queridos, que a tua família esteja agora na presença do Senhor, que a tua casa seja agora a dimensão do céu, que a tua casa, o teu lar, louvado seja Deus, seja agora um lugar de cura, lugar de restauração, que possam olhar para a tua casa e contemplar que dentro da tua casa hoje é um altar de Deus para esta geração. Que Deus esteja levantando no meio dos teus e você como um profeta, cheio de unção, cheio de autoridade, com a consciência do seu papel e da sua responsabilidade, que você não veio para agradar, que você veio de fato com uma mensagem, apesar de ser mensagem de amor, mas uma mensagem que confronta o pecado, que confronta aquele que está no mundo do pecado. Louvado seja Deus, cuidado com os adágios, com os laços do passarinheiro.
que muitas das vezes ele diz assim, né? Deus odeia o pecado e ama o pecador. Não está escrito isso em lugar nenhum na Bíblia. Muito pelo contrário, está escrito que Deus abomina aqueles que vivem no caminho do pecado. O ímpio no caminho da impiedade, Deus abomina. Deus ama o pecador com o coração quebrantado, que se entristece na hora, como eu e você. Nós, infelizmente, devido à nossa natureza caída ainda está em nós, por alguma razão nos desalinhamos com a vontade do Senhor, mas a exemplo de Davi, com o coração quebrantado, o espírito contrito, nós buscamos genuinamente. Deus sabe que há verdade e sinceridade no nosso clamor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que esta palavra possa tocar o teu coração, tá bom? Fique na paz do Senhor, uma semana de vitória, uma semana de milagre, e prepara. E se você quiser, pode aqui passar uma mensagem para nós, desse milagre que você recebeu, dessa direção do Senhor que você recebeu, deste renovo, dessa resposta da parte do Senhor. Querendo o Senhor, na segunda-feira nós estaremos aqui novamente, e se você quiser entrar ao vivo comigo aqui e testificar, né, para a glória de Deus, nós vamos abrir aqui um espaço e você pode participar comigo ao vivo. Tá bom assim? Eu louvo a Deus pela sua vida, muito obrigado aí pela sua paciência de estar conosco todo esse tempo, mas é o que Deus colocou no nosso coração para estar pregando, e que possamos despertar para esse tempo de Deus. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, até segunda-feira, querendo assim o Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos estar encerrando em nome de Jesus.